Estamos de volta do programa A Verdade em Destaque, entrevistando aqui o secretário de Governo, Arthur Ferreira dos Santos, para o nosso segundo bloco, Agenda Verde. Há uma preocupação grande, e nós encerramos o bloco falando sobre a preocupação da educação das crianças, da formação. Os países estão pensando em uma agenda preocupada com a manutenção e com a conservação do meio ambiente em cima de todos os problemas que nós falamos. Mas esta agenda só vai se tornar sólida, secretário, se realmente tiver um trabalho educacional, desde os adultos, principalmente as crianças. Não tenha dúvida, é o crescimento. Porque veja, quando a gente fala em agenda verde, até sendo um pouco didático, é o contrário do marrom, né? Por quê? Veja, nós temos que nos preocupar não ter mais lixo, não termos mais lixo, né? Não é incinerar o lixo, não é queimar o lixo, é reciclar. É fazer um trabalho de reaproveitamento, né? Ensinando a dona de casa, o dono de casa, a saber separar as coisas em casa, uma coisa muito simples, muito fácil, é buscar, através das cooperativas, estabelecer uma economia da reciclagem, você reaproveitar o óleo, né, o vidro, o papelão, o papel, o lixo úmido, se transformar em adubo, enfim, você eliminar lixão, aterro sanitário. Então, essa é a visão de agenda verde, ou seja, você ter buscar uma transformação de um problema numa solução, né? Mas os instrumentos para isso, nas discussões internacionais, têm sempre falado, enquanto não se aliar isso ao fator econômico, não se tem os resultados. Porque todas essas mudanças que são necessárias para a adequação do próprio meio, do próprio ser humano e do mundo, há necessidade de que isso seja viável economicamente. Professor, o senhor tem razão, mas isso passa por várias etapas. Vamos falar, por exemplo, de resíduo sólido. O resíduo sólido é um grande problema, né? É a varrição da rua, é o lixo doméstico, é a poda, enfim, o entulho da construção, a limpeza, enfim. Esse resíduo é um grande problema. O que o governo federal fez e muito bem? Criou uma lei. A lei que estabeleceu, a lei 2010, que estabeleceu que o Estado deve ter o seu plano gestor e todos os municípios devem ter o plano municipal de gestão de resíduo sólido. Ou seja, vai através dessa lei criar financiamentos. O próprio presidente da República lá atrás facilitou na lei 8666 para que as prefeituras pudessem contratar as cooperativas para facilitar, quer dizer, você tem razão, você tem que viabilizar o processo economicamente, senão fica teoria. Então, quem que vai cuidar de resíduo? As cooperativas. É aqueles catadores que acabaram antigamente, que eram alguém que fazia um bico, ele pode ser ali um instrumento econômico. Então, há várias prefeituras já, e nós aqui já estamos fazendo isso, criando, estimulando, ajudando a criação das cooperativas. E aí, aquele resíduo todo da cidade, a gente está organizando isso. Primeiro, tem que ter pontos de coletas. Tem que ter as cooperativas tomando conta disso, gerando emprego, gerando economia. Você facilitando para a dona de casa, para as pessoas colocarem o seu resíduo naquele lugar e ser reaproveitado. Então fica lá o papelão, o vidro, o papel, fica lá o resíduo sólido, resto de construção, fica lá o sofá velho, a cadeira velha, enfim. E os eletrodomésticos também tem que ter uma destinação, a lâmpada, né, a pilha. Os Estados Unidos e o Japão passaram por uma crise recente do lixo, onde muitos aparelhos eletrodomésticos, até automóveis ficavam jogados, abandonados, aí eles tiveram que lançar mão de políticas mais radicais, com multas e tudo mais, para poder ser Porque não se eliminado. prepararam. Não tinha preparo. Não se prepararam para o resíduo. Nós geramos muito. Nós geramos por ano aí quase 6 vezes o nosso peso em lixo. É muita coisa, você pensando na cidade toda. Então tudo isso é um processo. Mais com o mercado consumista, que é o mercado de hoje, né, da realidade. Hoje tudo é descartável, né? O leite, antigamente não, tinha que ter o vasilhame, hoje não. Hoje, né? E Pinda é a capital do alumínio reciclado. Nós fazemos um trabalho muito bonito de exemplo no mundo inteiro.
E também nós podemos ser também no resíduo outros sólidos. Então isso que tem que ter a educação, a viabilidade econômica, com certeza, até porque existe o lado social mais importante. Não há e não haverá crescimento e desenvolvimento enquanto houver pobreza. Isso não compartilha com o verdadeiro sucesso do crescimento. Então, esse equilíbrio social, meio ambiente e econômico tem que andar junto. É que vai ao encontro, inclusive, da política da Unesco, política internacional, que fala que há uma necessidade da redução da pobreza mundial, para que realmente haja desenvolvimento e haja saúde. Então, hoje a agenda tem que ser voltada a isso. Vai construir um prédio, tem que pensar em aproveitar a questão da luz do dia. Temos que desenvolver mais, buscar outros fatores de energia, outras fontes de energia, né? A energia solar, num país tropical como o nosso, tem muito vento, muito sol. Então a gente tem que buscar essas alternativas. Alternativas regionais, né? Por exemplo, no Nordeste a energia eólica vai muito bem. Para a nossa região já é um pouquinho mais difícil, né? Mas nós temos as hidrelétricas aqui numa capacidade boa. Então esse é o caminho, essa é a agenda que nós temos que perseguir. E algo muito importante, pensar regionalmente. Hoje nós somos uma região. Então veja, para você viabilizar uma usina de entulho de construção, e há máquinas para isso já, você tem que buscar um produto de todas as cidades. Uma cidade só não viabiliza. Então nós temos que trabalhar de forma conjunta, né? Então esse é um trabalho que ele vai virar economicamente se a gente conseguir captar os entulhos de uma micro-região, né? Secretário, seria muito importante também do discurso governamental, falamos assim numa parte mais alta do país e internacional, que houvesse um incentivo para que essa política fosse implementada maciçamente. Por exemplo, quando nós falamos em materiais recicláveis, tanto desde papéis até na área de construção civil, nós vamos ver que todos esses materiais são mais caros que os outros. Automaticamente é uma política econômica que não estimula o consumismo do material reciclável. Então, precisava que os governantes entrassem com pensamento, com palavras e com atitudes. E unir com a questão, com as indústrias, né? Se você criar alguns incentivos que possa viabilizar a utilização da matéria, né? Agora, nós temos algumas coisas já acontecendo. Nesta lei de resíduo sólido nacional, ela já estabelece que as empresas devem já implantar a logística reversa. Ou seja, quem fabrica lá o pneu tem que buscar o pneu usado lá. Quem fabrica a pilha tem que buscar a pilha lá. Quem fabrica a lâmpada fluorescente tem que buscar ela queimada. Então isso vai ajudar em muito. Primeiro porque ele vai ter que buscar. Segundo que vai ter que reaproveitar para viabilizar ele buscar isso lá. Vai ter que minimizar o custo disso. Entendeu? Então eu acho que essa é uma visão muito interessante, né? E que o legislador deve pensar junto com o executivo, né? Porque eu acho que devemos ensinar, aprender, cobrar, estabelecer regra, estabelecer critérios, tem que andar junto. De novo, educação e cultura, preparar eles, né? Nós estamos encerrando o nosso segundo bloco do programa, passando muito rápido, é um assunto muito interessante e nós voltamos já para o nosso terceiro e último bloco deste dia. Pinda Mais 20, o projeto encabeçado aqui pelo nosso secretário. Está no ar a RVC, a sua TV na internet, 24 horas por dia, com música, jornalismo, prestação de serviço, programas religiosos e educativos. Acesse www.redervc.com.br.